sejam muito bem-vindos a mais um Sala da Alma. Olá, pastora. Oi, Muzi. Tudo bem? Tudo. Que bom nós estarmos aqui novamente. Nós queremos começar esse programa já agradecendo as mensagens de final de ano que nós recebemos. Muito obrigada, que vocês também tenham um ótimo ano, que seja um ano onde a gente possa se dedicar cada vez mais ao estudo da nossa alma, a compreender a nossa alma. E o assunto de hoje vai nos ajudar bastante, inclusive nisso, né, pastora? Você que tem nos acompanhado, seja muito bem-vindo, entre, fique à vontade, faça suas perguntas, essa sala é nossa. E para você que está chegando agora, você pode acompanhar nossos episódios pelas nossas redes sociais. Igreja Caminho da Verdade, nós estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook. Pastora, nós vamos começar hoje, nós tivemos uma pergunta, nós estamos tendo vários comentários, algumas perguntas que nós não temos trazido aqui, porque elas se tornarão motivos de estudo, né, pastor? Nós temos muitos temas com dúvidas de vocês, né? Mas nós separamos aqui hoje uma pergunta que a gente tem falado muito, a pastora tem citado muito aqui sobre a blindagem, né, por conta das perguntas de vocês, mas a gente achou interessante aqui essa pergunta, pastora. O André Leal, ele diz assim: gostaria de saber como fazer para ajudar pessoas com rejeição de maneira a estarmos protegidos de sentimentos como pena e culpa. Como podemos ajudar sem afetar o nosso emocional? Novamente, oi André, novamente nós paramos no mesmo sistema, nesse sistema de aprendizado que é a blindagem, né? Para que nós ajudemos alguém com rejeição, não sentindo pena dessa pessoa, não trabalhando com ela de uma maneira assim ruim, nociva, até mesmo para prejudicar. Que quando alguém não tem uma blindagem adequada e você vai ajudar alguém que tem rejeição, moça, você entra naquele meio e forma-se uma situação inadequada. Sabe o que você precisa, André? Primeiro, distinguir qual é o relacionamento que você tem com essa pessoa e cuidado com os sentimentos que você tem com essa pessoa. Se existe alguma ligação com essa pessoa já anteriormente de culpa, é muito difícil você conseguir ajudar se você não se livrar dessa culpa, né? E se você tiver pena, não há por que ter pena, porque você está se voluntariando para poder ajudar essa pessoa. Então, se você é a única chance dessa pessoa livrar-se da rejeição, é a única oportunidade que essa pessoa provavelmente vai ter na vida. Porque poucas pessoas, elas se voluntariam a entender a rejeição de alguém, a ajudar a rejeição de alguém. Mas o que torna você inapto é a culpa, né? Porque então virão as cobranças e as brigas e as discussões irão ser cada vez mais constantes e aí não vai ser bom. Então, para maneira, André, para você ajudar alguém que tem rejeição, primeiro, livre-se de toda a culpa, né? Se a culpa é sua, livre-se de toda a culpa. Agora, se a culpa é dessa pessoa e se a rejeição é dessa pessoa, fica muito mais fácil para você ajudar, né? Por meio do amor, da compreensão, da flexibilidade, do entendimento e da incisão dentro de um contexto adequado, né? Você não pode também ser muito maleável, porque você então dará um conforto para essa pessoa inadequado. Espero que eu tenha sanado a sua dúvida. Mas o amor é tudo, viu, André? O amor é algo mais importante, é o amor para que nós ajudemos as pessoas. E dentro desse processo, o tema de hoje vai nos ajudar muito, a André e a todos nós, né, pastora, que é o autoconhecimento. Nós estávamos até conversando aqui um pouco antes de começar o nosso bate-papo, a nossa sala, o quanto todos os temas vêm trazendo para nós esse autoconhecimento que nos ajuda a enfrentar tanto essa situação como tantas outras que você tem, que eu tenho, que todos nós enfrentamos, né, pastor? Hoje nós vamos falar do autoconhecimento. Eu queria ler um versículo bíblico para você antes de nós começarmos, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo de número 5, que diz: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Por não sabeis quanto a vós mesmos se Jesus Cristo está em vós? Se não, é que já estás reprovados. Então a recomendação do apóstolo Paulo, em todo o tempo de sua escrita, né, se você observar,
todas as cartas do apóstolo Paulo, que são 13 epístolas, você percebe a indicação dele e a direção, o norteamento dele para o autoconhecimento, né, para que as pessoas possam se conhecer. E hoje nós vamos falar um pouco disso. Nós temos algumas pessoas, Muzi, que buscam conhecimento esporádico, né? Quem são? Todas as pessoas buscam conhecimento sobre si, mas esse conhecimento é esporádico. Quando é que esse conhecimento acontece? Quando essa pessoa está envolvida em algum problema, em alguma situação que ela não tem saída, ela não tem uma explicação. Então ela procura de uma maneira muito superficial entender o que está acontecendo. Ela procura de uma maneira assim muito velada, muito frágil, compreender a si, compreender o que está acontecendo numa ótica muito rasa. Isso não é o ideal. Nós sabemos que para nos conhecer vamos demorar a vida toda, né? Vamos ter que fazer pré-escola, escola, pós-graduação e assim por diante. A vida toda vamos passar nos conhecendo. Então, o autoconhecimento não vem de um momento onde você está passando um tempo difícil, onde muitas coisas estão levantadas dentro de você, onde muitas situações estão misturadas, tanto as externas quanto as internas. Esse não é o momento adequado de você se conhecer. Esse é o momento de você retirar de você virtudes de solução, né, que vai trazer solução para a sua vida. Então, qual é o momento ideal, né, para que nós possamos nos conhecer? Em todo o tempo. E de preferência o momento que você não está em crise, o momento que você não está passando por um período de perturbação, de tribulação. Esse não é o momento ideal. Entendi. Então na crise, quando eu busco esse conhecimento, na verdade eu quero achar razões. Eu quero achar a solução, né, Muzi? Solução para o meu problema daquele momento. E o que eu vou encontrar quando eu procuro esse buscador que de vez em quando, né, que é esporádico, de vez em quando ele vai tentar se conhecer, na crise, o que vai acontecer com ele? Ele vai gerir mais equívocos com respeito a si mesmo, porque na crise, tudo que você sente é duvidoso. Na crise, tudo que você sente é de caráter incerto. Então, não é um bom norteador de conhecimento. Fica tudo muito misturado, né, pastor? Então, o autoconhecimento é um trabalho assíduo, né, constante, que nós temos que fazer. Eu faço em mim e você faz em você. E é interessante que quanto mais você se conhece, mais você descobre que não sabe tudo, né? Então, quanto mais você se conhece, mais você descobre que não sabe tudo. Qual é o ponto de partida, então, pastora? Como que eu faço para eu entrar nessa introspecção do meu autoconhecimento? Então, vamos falar um pouquinho antes sobre a necessidade de você se conhecer. Qual a necessidade de você se conhecer? Vamos lá. A necessidade de eu me conhecer é equilíbrio. Quando eu não me conheço, eu estou dentro de um carro sem motorista e sem direção. Quando eu me conheço, eu adquiro equilíbrio. Equilíbrio e sobriedade que me habilita a um crescimento. Esse crescimento vai me levar a um amadurecimento e uma tomada de decisões assertivas. Essas tomadas de decisões assertivas vai fazer com que eu norteie e condicione a minha vida dentro de um núcleo, de um sistema onde eu vou ter um contentamento. Então, o autoconhecimento é imprescindível para todos nós. Então, qual é o ponto de partida? O ponto de partida é uma debilidade reconhecida. Como é que eu consigo me conhecer? Eu identifico uma debilidade, uma debilidade minha, só uma. Vamos supor, alguém identifica a ansiedade, alguém identifica o medo, alguém identifica as características de incerteza, alguém identifica imagem idealizada, uma debilidade só. E a partir dessa debilidade, você vai ter permissão para entrar dentro de si mesmo. Porque é uma coisa muito interessante que a alma, ela nega o direito da pessoa entrar dentro de si quando por muito tempo é ignorado essa atividade. Então, deixa eu explicar para você. Quando você passa muito tempo da sua vida vivendo apenas do lado de fora, vivendo apenas
aquelas reflexões e aqueles reflexos do que se tem dentro, é muito difícil você introspectar, é muito difícil você entrar dentro, é muito difícil você buscar esse movimento intrínseco dentro da sua alma, no profundo da sua alma. Por quê? Porque a alma, ela vai te oferecer apenas o supérfluo, ela vai te oferecer apenas o raso. Então, para que nós façamos esse movimento de introspecção, de uma entrada profunda, nós temos que ganhar a confiança da nossa alma, né? Pastor, é engraçado, né? No início nós começamos estudando, já localizando essa alma sempre pro lado de fora. Isso. Né? E até no autoconhecimento a gente faz esse movimento, né? A gente coloca várias coisas para dentro, porém, quando nós mesmos vamos olhar para dentro, às vezes a gente não consegue. A própria alma se nega por causa do velado, do escondido, daquilo que está oculto, né? Porque a alma acostuma-se com aquele núcleo e com aquela situação fechada, né? Então, o próprio salmista diz: um abismo chama outro abismo. Então, conforme eu tenho um movimento, uma dinâmica interna dentro de mim, esse movimento, essa dinâmica não vai querer ser mudado. Então, quando eu chego dentro da minha alma para me conhecer, eu sou tida como uma estranha. É impressionante isso, né? A minha visão e o meu conhecimento e aquilo que eu quero saber, aquilo que eu quero conhecer, é tido como um estranho. Então, o ponto de partida é uma debilidade a ser eliminada. Quando eu identifico essa debilidade vai me levar lá dentro. Entende? Então, quando eu identifico essa debilidade, eu vou me associar a ela, e essa associação eu não estou falando sobre comodidade, eu não estou falando de aprovação, eu estou falando de simpatia. Quando você manifesta uma debilidade, se você não tiver uma empatia por essa debilidade, você não vai conseguir transformá-la numa virtude e numa característica boa. Então, o fato de você criticar uma debilidade sua, o fato de você rotular uma debilidade sua, você se torna a pessoa mais indevida para se autoajudar. Então, a partir do momento que você identifica uma debilidade sua e você desenvolve uma simpatia, uma empatia por essa debilidade, então essa debilidade vai te levar a dar uma licença, um passaporte para dentro de você. Então, por meio dessa debilidade, você vai ser aceito pela sua alma. Então, aí você vai entrar dentro da sua alma e aí você vai trabalhar a questão do reconhecimento da área, que é o início de tudo. Então, você vai reconhecer a situação. Uma coisa muito interessante é que você nunca pode contentar-se com uma ótica prematura. A ótica, ela nunca pode ser prematura, ela tem sempre ser buscada nesse princípio. Tem mais, eu preciso enxergar melhor, tem mais. Porque se houver um contentamento já de imediato com aquilo que você vê, que você enxerga, essa é uma ótica prematura, isso não é legal. Por quê? Porque significa que você está lá em busca de conclusão e você não entra dentro de ti mesmo, nem busca se conhecer em busca de conclusão. Você busca conhecimento, você não quer concluir nada, você não quer solução para nada, você não quer forçar a sua alma mais uma vez a se destrinchar para te trazer conclusão. Você está ali como um conquistador, você está ali como alguém para ajudar, como alguém para se conhecer. É a diferença dos investigadores esporádicos que entram na alma, às vezes arrombando, às vezes agredindo, buscando uma solução, buscando uma conclusão de imediata, onde a alma precisa decidir alguma coisa, ela precisa resolver alguma coisa, ao contrário da pessoa que realmente desenvolve o auto-amor, o amor a si mesmo, e que ela vai nessa viagem de introspecção levada pela empatia de uma debilidade, onde essa debilidade ela foi recebida, ela foi aceita, né? Não estou falando de pecado, eu estou falando de fraquezas, de debilidade, e ela foi recebida e então houve uma hospitalidade. Então essa pessoa entra dentro da alma e ela é recebida como alguém que chega ali não para criticar, não para condenar, mas para conhecer o território. Então o ponto de partida é eu entender que
que quando eu identifico essa debilidade, ela é uma oportunidade do meu autoconhecimento. Isso, de iniciar porque a gente não consegue entender, Muzi, que Deus, muitas vezes, quando a Bíblia nos diz que Ele nos prova para que nós enxerguemos o nosso coração, então aquilo que salienta dentro de nós, aquilo que fica de uma maneira muito explícita e clara dentro de nós e que vem para o lado de fora, é um passaporte para nós entrarmos do lado de dentro. Não deve ser um objeto de crítica, não deve ser um objeto de rotulação, nada disso. Então é um passaporte para que nós entremos dentro da nossa alma. E muitas vezes a gente fica numa guerra com o externo, né, pastora? Quando algo surge, uma debilidade aparece, e a gente deixa essa oportunidade passar, né? Por isso que a debilidade, Muzi, ela é só um sintoma daquilo que há de errado, né? Então tem alguma coisa errada na minha alma. E aí eu manifestei uma debilidade, uma fraqueza, uma ansiedade, um medo, uma soberba, uma arrogância, qualquer tipo de sentimento contrário que seja um sentimento que não é bom. Então eu percebo aquilo, é a minha alma manifestando que alguma coisa está errada dentro de mim. Então, no mínimo, eu preciso ter empatia com respeito a eu mesma e eu preciso buscar essa aprovação e entrar dentro de mim para que eu possa olhar esse terreno e compreender as coisas que estão acontecendo dentro de mim. E aí eu conseguindo, pastora, ter esse acesso, né, conforme a senhora tem ensinado, é um exercício importante a gente começar a observar isso agora, né? A partir daí, eu consegui ter acesso, então eu vou começar o meu autoconhecimento. Estou começando agora, para quem a gente está conversando, estamos aprendendo isso agora, comecei. Então eu entendi, vi uma debilidade, eu entrei, tive o acesso. Como que acontece a partir Então daí? tá, então vamos continuar. Esse processo, Muzi, ele é um processo contínuo, é uma minúcia, é um processo de continuidade e de repetição. Você entrou dentro de você por meio do passaporte de uma debilidade. Aquela debilidade, ela tem vários núcleos. Nunca a apresentação inicial é totalitária. Nunca o que você vai ver de primeiro é íntegro, é integral, é tudo aquilo, não. Existem várias partículas e vários núcleos. Então, a partir do momento, se você chegar dentro da tua alma entrando por uma debilidade e você querer conhecer tudo e saber tudo, não vai funcionar. Por quê? Porque é um processo particular, é um processo único. Então você vai trabalhar uma debilidade apenas, só uma. Não adianta você querer entrar dentro da sua alma e dizer eu vou querer curar a ansiedade, curar a soberba, eu vou querer curar a cobiça. Não. Você vai trabalhar na que você entrou pelo passaporte. Por quê? Porque nos núcleos dessa debilidade você vai encontrar todos os outros, uma porção de todos os outros. É como se fosse assim, um trabalho em cadeias a nossa alma. Você trabalha nessa debilidade, essa debilidade tem vários núcleos, você passa o primeiro, passa o segundo, passa o terceiro, conforme você vai passando, você vai encontrando ramificações de outras coisas. Tem pessoas que dizem assim, meu Deus, depois que eu passei por essa experiência, eu perdi aquele hábito. Por quê? Porque aquele hábito estava ligado a uma situação que ele estava enfrentando, que ele estava vencendo, que ele estava se deparando. Entende? Então, a nossa alma é tudo muito interligado, né? É muito acoplado. Então, é uma minúcia, é um processo repetido e contínuo. Então, só para vocês ficarem assim bem certos, não tem como, por exemplo, você entrar dentro de você e a sua alma apresentar um pacote integral, não. Então, você vai vencer o primeiro estágio, vai passar pelo segundo estágio, pelo terceiro estágio, até eliminar todinho. Como é que eu sei que vai eliminar? Quando não tem mais sentido, não produz mais. Então, você eliminou. Outra coisa, entrando dentro da sua alma, nunca busque conclusão. Nunca busque 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 são 4. Não faça isso. Apenas a questão de conhecimento. A pessoa, quando ela entra de uma maneira introspecta dentro de si, ela nunca vai buscar, porque conclusão a gente busca para resolver nossos problemas e para dar satisfação para os outros. Mas quando você entra dentro de você, você não está buscando conclusão, você está buscando uma avidez de conhecimento.
Então você vê um cientista, quando ele descobre algo, ele vai, aquilo leva ele a descobrir aquilo outro e aquilo outro e aquilo outro. Essa avidez por conhecimento, né? Outra coisa, exerce o companheirismo em si mesmo, procurando entender-se. A cada ponto que te é revelado, a cada situação que te é mostrada, procura entender, procura compreender, saber como isso funciona dentro de você, quais são as ações que isso vai gerir dentro de você, qual é o combustível que você usa, quais são as situações que isso se aplica, as consequências disso, como você sofre, o porquê você faz isso. Então, você mesmo vai olhando e analisando e observando as suas atitudes e você vai se norteando. Eu estou me entendendo. Pastora, mas é normal dar alguns nós? Totalmente normal, principalmente para as pessoas que estão iniciando o autoconhecimento, principalmente para as pessoas que elas estão olhando para si inicialmente. A primeira opção é fugir de si mesmo. A primeira opção é dar uma olhadela, né, esporádica, rápida, sucinta, já tirar uma conclusão, bater o atestado e mandar embora, né? A primeira. Por quê? Porque é muito difícil olhar para si mesmo, é muito difícil conhecer-se. Por quê? Porque você vai se deparar com o seu eu verdadeiro, você vai se deparar com as suas razões, você vai se deparar com as suas tendências, com os seus traumas, com as suas dores, e você mesmo pode fazer isso, né? Até porque, pastora, hoje, quando se fala em autoconhecimento, as pessoas pensam, elas dão aquela primeira olhada, como a senhora disse, e já se colocam nas situações, olha, eu descobri que eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, e por isso essa situação não pode continuar assim. Ela conclui tudo muito rápido, mediante algumas coisas isso que ela... totalmente indevido e não tem um fim, não surte um efeito esperado, né, pastor? Não, porque essa necessidade de conclusão, ela é precipitada, doentia, para resolver aflições do externo. Nós precisamos entender que os nossos problemas não são resolvidos do lado de fora. Nossos problemas, eu tenho dito aqui 1, 2, 3, mais vezes, que os nossos problemas, as raízes dos nossos problemas são resolvidas do lado de dentro de cada um de nós. E o autoconhecimento é imprescindível para o seu crescimento, para a sua maturidade. O autoconhecimento é muito importante para que você encontre defesas, para que você encontre a famosa blindagem, né? Que é tão importante nos dias de hoje por conta dos relacionamentos líquidos, dos relacionamentos instáveis que as pessoas estão tendo. Então, o companheirismo a si mesmo, a solitude, procurar se entender, procurar buscar as razões. Uma das práticas muito interessantes, Mozi, no autoconhecimento, é toda pessoa que busca se conhecer, ela diminui a intensidade das emoções na fala e ela diminui a necessidade de falar. Quando você percebe que você está fazendo essa viagem introspecta, essa viagem dentro de você, você percebe que você não coloca tantas emoções na fala, né? É muito comum você conversar com pessoas e as pessoas, a fala delas é totalmente banhada, lambuzada em emoções, né? O que significa isso? A fome do externo, né? Então, eu quero falar neste momento sobre essa situação. Fale um pouco menos e procure colocar menos emoções nas suas falas. Essa necessidade de ser tão intenso nas falas e de colocar todas as emoções, a flor da vida, né, a exposição, é um sintoma de que não se conhece e não se tem interesse em se conhecer, né, lançando tudo do lado de fora. Outra coisa, você quando resolver essa introspecção, esse autoconhecimento, você vai encontrar muitas resistências. Que tipo de resistência? O externo vai te convidar a continuar no mesmo núcleo e no mesmo vício, e a sua alma vai resistir a abrir-se, resistir a aprender. Por quê? Porque o autoconhecimento vai fazer o quê? Vai te dar o governo da sua alma. E a sua alma acostumou ter os sentimentos aí no domínio, governando. Então, quando você entra e você diz, não, peraí, eu vou me conhecer, eu vou pôr as coisas no devido lugar,
você vai encontrar alguma resistência, alguns embates por luta de região, né? Que os sentimentos eles querem reger, eles querem ter autonomia, eles querem continuar na coordenação. Mas aí quando o seu consciente entra para poder gerir, para poder estabelecer regras, você vai encontrar essa indisposição e essa resistência. E uma das resistências da alma é apresentando a superfluidade, a superficialidade. Então ela apresenta uma superficialidade para ver se você se contenta com aquilo e você desiste, né? Bom, deparar-se com dores, medo, traumas, com raízes é muito comum, né? E é uma das situações mais difíceis que nós nos deparamos quando nós sentimos alguma coisa no hoje, e esse sentimento ele é muito forte dentro de nós, e aí nós vamos buscar as raízes deles, nós percebemos que ele está lá na nossa rejeição, lá em nossa infância, nos nossos episódios, né? Na adolescência. E é muito difícil, por quê? Porque é normal você ter dó de você, daquilo que você passou. Nós desenvolvemos uma compaixão nociva, um dó nocivo, dó já é nocivo, né? Mas aí se torna mais nocivo ainda, porque não é amor. Quando eu tenho essa compaixão, essa autocompaixão por mim do passado, pelo meu eu do passado, pelo meu eu sofrido, eu estou alimentando aquele vitimismo, não é amor. Então, enquanto você não olhar para aquele você lá atrás e dizer, levanta sua cabeça, você venceu, você atravessou, você conseguiu, ninguém foi culpado, foi a circunstância, foi a situação. Até quando você sentir dó, até quando você sentir essa autocompaixão, você vai sentir essas dores, essa frustração, e aí você vai passar isso para fora, passar isso nos seus relacionamentos. No próximo Sala da Alma nós vamos falar sobre isso. Bom, existem forças antagônicas dentro de nós, e a palavra antagônico é a oposição. Forças opositoras dentro de nós contra nós mesmos. Contra nós mesmos. Você vai batalhar contra você. Você vai trabalhar contra você. Por exemplo, quando existe um desejo forte em você, uma vontade, e essa vontade é para o seu mal e você pratica, o que significa isso? Auto-boicote? Isso. Você se autodestrói, se auto-boicota por conta do quê? Por conta dessa força antagônica destruidora. Todos nós, Muzi, temos uma força destruidora dentro de nós. Todos nós. Isso veio da queda, isso veio da frustração original, isso existe dentro de nós. E se nós não lutarmos com consciência, com entendimento, entendermos que existe essa força, existe em mim uma inclinação muito mais para a tristeza do que para a alegria, muito mais para a desistência do que para a continuidade. Eu tenho muito mais, todos nós temos, e se eu ignorar isso, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente mantendo o meu estado original em decadência e vai piorando como uma gangrena, como um câncer dentro de mim. Então, a famosa identificação, o famoso autoconhecimento, onde você vai se conhecer, onde você vai se identificar, é uma coisa que deve ser muito amigável. Por mais que você se depare com seus traumas, com as suas dores, não sinta compaixão de você, não sinta dó. Você sobreviveu, você ultrapassou, você venceu. Então, começar a desenvolver uma certa gratidão por aquilo que você passou. É um olhar construtor, né, pastora? Isso. E não de contemplação, né, daquilo tudo e nem que de vitimização, foi, né, mas, sabe, uma gratidão. Mas como que eu posso, pastora, ter gratidão com a rejeição? Como que eu posso ter gratidão? Um olhar, porque mesmo que você passou por tudo que passou de uma maneira indevida, de uma maneira injusta, você conseguiu sobreviver, porque tinha alguém ali com você. O Senhor Deus estava ali com você, ajudando você. Então essa gratidão, sabe? Essa ótica de gratidão, de reconhecimento é fundamental para que nós possamos continuar o processo de autoconhecimento, ao depararmos com os nossos traumas, com as nossas dores e com a nossa rejeição. Quando nós estamos passando pelo autoconhecimento, Muzi, existem episódios de mau humor.
né? Ficamos mal-humorados. Você pode ver quando uma pessoa ela está passando por uma crise e ela é apenas um investigador, né, da alma. Ela é de vez em quando, né, esporádico. Você vê quando ela manifesta alguma coisa, ela fica mal-humorada porque ela está enxergando algo ruim. Então, quando eu ou você, nós somos realmente pessoas que nos dedicamos a nos conhecermos, e quando nós vamos a esse autoconhecimento, é normal nós termos crises de mau humor, né? É normal nós ficarmos mal-humorados, azedos, nós sentimos o gosto, né, daquele azedume. E é muito importante você não deixar isso parar no outro. Quando você identificar as suas fraquezas, não ataque outras pessoas. Quando você identificar as suas debilidades e conhecê-las, as outras pessoas não têm nada a ver com isso. E o que eu devo fazer, pastora? Você deve orar, né? Você deve falar com Deus. Você deve colocar diante de Deus essa situação. E uma pessoa principal que vai organizar e orquestrar tudo dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. Ele vai nos organizar e fazer-nos entender e não nos deixar pasmados e surpresos, atônitos, né? Porque quando nós nos deparamos conosco, nós ficamos atônitos e é perigoso nós corrermos e não nem olharmos para trás. Mas quem vai fazer com que nós nos norteemos e olhemos tudo aquilo é o Espírito Santo de Deus. Olha só, a senhora acabou de falar uma coisa tão importante para nós, né, pastora? O autoconhecimento traz para nós os motivos de oração adequados, ideais, né? Porque aí nós apresentamos diante de Deus aquilo que realmente direcionado, aquilo que realmente está sendo o caminho, conduzido para que a gente está dentro de mim, aquilo que eu tenho visto, isso é curador, isso é um divisor de águas. As dificuldades visíveis, elas são só um indício de que tem algo errado. Então, as coisas que eu pratico do lado de fora, é só um indício de que existe algo errado. Agora, eu quero falar assim, o continuar depende da vontade da pessoa de crescer e mudar, né? Hoje em dia, qual será de 0 a 10 a vontade das pessoas de crescerem e mudar? Você já parou para pensar nisso, moça? Que triste que é quando você olha para as pessoas tão acomodadas com o jeito delas serem, tão apacentadas e tão criadoras dos seus próprios demônios, né? Pessoas que cuidam dos seus próprios demônios, das suas próprias mazelas, das suas próprias fraquezas, como se fossem seus domésticos, como se fossem seus parentes, né? Isso é muito ruim, nós precisamos querer crescer, nós precisamos querer mudar, mas isso não é uma utopia e nem uma lavagem cerebral, não pode ser frases prontas, né, que os coaches fazem, não pode ser uma injeção de ânimo, não existe mudança sem o autoconhecimento. Então é necessário o quê? Continuar. O sucesso virá do conhecimento de si mesmo na medida que você for prevalecendo. À medida que você for insistindo, que você for prevalecendo, à medida que isso vai acontecendo. Agora, para eu encerrar, eu quero falar uma coisa com você sobre a sinceridade, sobre a franqueza incondicional. Para você se conhecer, esse é o assunto do nosso próximo sala, você precisa ser sincero com você mesmo. E vai ter muitos empecilhos para que essa sinceridade não apareça, viu? Mas no próximo sala nós vamos falar sobre isso. Mas investigue? Não. Mas seja curioso? Não. Conheça. Entra a si mesmo, pega uma debilidade, retorna para dentro de si e por meio dela você vai ter o autoconhecimento. É um processo, né? Nós aprendemos aqui hoje, então é contínuo e precisa da nossa dedicação. E nós estamos aqui nesse projeto justamente para isso, para te ajudar, para me ajudar, para que a gente consiga fazer esse processo, para a gente consiga caminhar, pegar a direção correta e ajudar a construir a nossa alma. Nós estamos aqui para isso, né, pastora? Vamos orar? Vamos. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, por meio do teu Espírito Santo, a identificar o nosso ser e examinarmos. Precisamos nos conhecer. Sozinhos, ó Deus, e com uma ótica humana não vamos conseguir. Precisamos do Senhor. Precisamos da ordem sobre o caos. Precisamos do governo da Tua Palavra sobre nós para que possamos ter este conhecimento. Ajuda-nos, ó Deus. Somente assim vamos poder Te conhecer. Somente assim vamos poder viver contigo. Somente assim vamos ter uma vida construtiva, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.
Deus abençoe você. Até o próximo Sala da Aula.